Então, mas deu para entender, né? Então, só recapitulando tudo. De repente você pode me perguntar, então Deus é um ser que também, segundo a semelhança do homem, segundo essa última palavra, agora dita, né? Como no caso lá dos versículos do versículo 22, né? Versículo 22 em diante do capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, segundo essa palavra, Deus também agora vem a ser algo como que comparado em um estado pecaminoso, talvez, pela igualdade, segundo o sentido da palavra, quanto com relação ao homem. Eu digo, não, mas não é assim. O que a palavra de Deus nos revela, né, no sentido daquilo que Deus chamou como sentido de igualdade, né, quando ele fala, ora, pois bem que o homem também agora é como um de nós, né, sabendo o bem e o mal, ou seja, Deus estava ali dando a entender, né, reforçando, respaldando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como lá no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 17, ele diz, no sentido daquela palavra de que nosso Senhor afirmava que o seu pai ainda trabalhava, assim como ele também, né? O que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22 também diz é algo relacionado a isso, né? Perceba que tão somente depois de Deus dar ordem a Adão, no sentido, né, de uma correção ali, mediante o castigo por causa da atitude deles de virem a afrontar Deus pelo o ato da desobediência, né? Perceba que tão somente depois disso Deus afirma que de fato agora o homem era um ser semelhante a ele, ou seja, a ideia de que trabalhando, né, sempre trabalhando, o sentido da expressão máxima da vontade de Deus seja essa, de que o homem vem entender que é da necessidade de Deus que venhamos estar sempre focados no sentido da prática do trabalho. Ou seja, quando Deus fala que para que o homem não estenda a mão e coma também da árvore da vida e vive eternamente, né? Ou seja, Deus aqui acrescenta o fato de que pelo fruto do esforço do trabalho o homem deveria ser digno de sua vida passageira aqui, né? Como um ser biológico, né? Não de alguma forma como que por algo vindo de mão estendida, né? Vindo pelo fato da mão estendida, né? Fala também no sentido de igualdade, no sentido da pretensão quanto ao pensamento, no sentido da prática e da obra do trabalho. Deu para entender? Então, pensando de uma forma totalmente equivocada e errônea, né, aqueles que de costume praticavam, né, as suas solenidades segundo a tradição, erravam muito, né, tentando achegar-se a Deus na tentativa de imitá-lo pela a, a iniciativa do descanso, acabaram vindo a tropeçar muito, errando, né? Não entendendo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali os confrontava, por também não entenderem desde o princípio o sentido verdadeiro das palavras, aquilo que eles achavam ser bem entendido, né? Muito bem entendedores pela a prática do uso da palavra ali já de muitos, né? Porquanto era do exercício deles sempre meditarem na palavra, nunca tentando para o verdadeiro sentido. Então os judeus ali naquela época eles estavam iludidos, enganados por esse sistema porco e imundo que é essa tentativa de Satanás fazer com que por meio de malícia o homem venha obter algo no sentido do lucro, mas como Deus é sábio em seu juízo, ele nunca nos deixou iludidos, né? Enviando assim a palavra da verdade por meio de seu Filho Jesus Cristo, né? Para todo aquele que tem ouvido para ouvir e olhos para ver. Amém? Então, como eu disse, só recapitulando, o sentido pelo qual Deus diz assemelhar-se ao homem, olha só, Deus assemelhando-se ao homem, né? É claro que isso é uma força de expressão da parte de Deus. O homem jamais será como Deus, como eu disse. Na tentativa do homem tentar vir, por meio de sua tradição, descansar como Deus descansou, ele tropeça, sendo que o sentido pelo qual Deus nos impulsiona sempre a pensar é o sentido
da prática do trabalho, porque até mesmo quando Deus trouxe o castigo para o homem, quando ele diz lá no versículo 17 do capítulo 3, olha só, que ele diz: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita seja a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. E versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque foste tomado da terra, porquanto és pó, e ao pó te tornará. Ou seja, o homem jamais poderá vencer como Deus, né? Aqui a palavra diz que o homem morre, o homem é pó, ele volta ao pó. Mas Deus, Deus é eterno. Deus não morre, Deus não volta ao pó, Deus não foi criado do pó, né? Entende? Mas uma coisa Deus falou ser semelhante ao homem, né? Quando ele diz na expressão porquanto o homem agora é semelhante a um de nós, ou seja, no sentido de que Deus trabalha. Por isso exigiu que o homem comesse do fruto do seu suor ali, né? Na maneira, no sentido de um reparo ali em meio ao castigo, né? A palavra de um castigo devido ao juízo que veio, né? Como a sentença que veio por meio de um juízo, quando ali desobedecendo a palavra do Criador, né? Então Deus é um Deus que trabalha, Deus é um Deus de obra, né? E Deus ele faz questão de assemelhar-se, né? Deus faz questão de com sua própria boca vinha a declarar qualquer, no sentido de qualquer verdade, uma semelhança à pessoa do homem, quando no sentido do propósito de sua real vontade. Ou seja, Deus gosta do homem que trabalha, Deus gosta do ser que produz, do ser que move esforço, né? Do preguiçoso jamais. Deus não é Deus de preguiça, né? Então, é nesse sentido que a tradição dos judeus, né? Segundo o relato festa, né? Festa é isso, né? De repente quem gosta de festa, a ideia que cidade quem gosta de festa é de gente desocupada, de gente que não tem o que fazer. Então quando você vê alguém de repente que gosta muito de festa, gosta muito de, sabe, de algazurra, pode ser um indício de preguiça. Gente desocupada, gente que não tem o que fazer, né? Tem um ditado do mundo que diz que a mente vazia é a oficina do diabo, né? E não é mentira não. O diabo trabalha na mente de quem não tem nada que fazer. Se o homem não estiver focado no trabalho, no interesse do esforço para produzir algo, o diabo vem mesmo e faz festa, né? O diabo ele é desocupado, o diabo ele não tem o que fazer, o diabo e tem muito o que fazer, né? Que é encaminhar a humanidade no sentido contrário à razão pela qual Deus também criou o homem, né? Ou que pelo menos Deus, se depois de mais um esforço da sua parte, veio a decretar, a confirmar que houvesse também na vida do homem, né? Porque a princípio Deus havia estabelecido o descanso, o pleno descanso ali, né? O homem estava ali em meio ao jardim, né? E comia da árvore da vida e vivia eternamente, né? Mas depois, né, de uma atitude negativa da parte da humanidade, do homem no caso, né? Ali sim, de uma maneira, né, segundo um esforço na tentativa de corrigir algo, Deus ali estabelece, né, algo de verdadeiro, né, e que deva ser de extrema importância, né, para o conhecimento e para o bom entendimento daqueles que procuram agradar a Deus. Né? Então, é isso aí, amados. A música, né? Como eu falei agora há pouco, né? Satanás é um desocupado, não tem o que fazer, né? Diz alguns historiadores, não sei se por meio de lendas judaicas, dizem que Satanás, né, quando ainda é chamado Lúcifer, ele fora um anjo, né? O regente do coral celestial, né? Ou seja, ele tinha um ofício, ele tinha uma tarefa, ele tinha um trabalho que era levar o restante dos anjos, né? Os homens talvez a adorar a Deus, né? Não sei se os homens já estavam dentro desse contexto quando ali na eternidade, né? Quando no princípio de tudo, né? Mas ou seja, dizem alguns que Lúcifer era um anjo
carregado de fazer com que os corais celestiais adorassem ao Criador, né, de todas as coisas, ao Deus eterno e vivente. Glória a Ele para todo sempre, né? Então, e que depois de sua presunção, né, todos já sabem que Satanás ele achou, ele envaideceu-se, achou-se no direito de querer assemelhar-se a Deus e mediante a isso a sua queda, né? Por consequência disso, sua queda, né? Diz que ele veio a perder o seu cargo, né? Ou seja, hoje ele é um desocupado que quando produz algo só produz no sentido de uma destruição maior de todas as coisas, né? Tentando sempre desencaminhar a humanidade, né? Fazer com que os pensamentos de Deus não venham a fluir dentro da mente do ser humano, ou seja, que se Deus incita o homem a trabalhar, a produzir, a se esforçar com honestidade, vir obter a fonte do seu ganho para o sustento, Satanás, de uma maneira diferente, ele tenta fazer com que essas coisas venham de uma forma errada, né? Ou seja, tenta denegrir o caráter de Deus através das atitudes erradas do homem, que não se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, o único intuito de Satanás é fazer com que aquilo que ele intentou no céu, né, o qual foi causa de sua queda, venha se manifestar na vida daqueles que, desobedecendo a Deus, venha ser causa de vergonha, né, como criaturas de Deus. Né, vergonha para si próprio, porque Deus jamais poderá vir sofrer a vergonha por parte da atitude de qualquer dos homens. Como eu disse, o homem jamais poderá ser igual a Deus, né? E quando Deus resolve assemelhar-se ao homem no sentido de uma comparação, segundo o sentido daquilo que Ele quer que haja, né, na atitude da manifestação de qualquer dos feitos daqueles que por Ele também hão de ser regidos, né, e governados. Amém? A obra do Espírito Santo, ela é pura, ela é santa. Deus é um Deus de obra, Deus é um Deus de caráter a princípio, né? Deus é um Deus de de ordem, né? Tudo que Deus faz é com ordem, decência, né? Deus não é um Deus desorganizado, Deus não é um Deus vadio, não é um Deus desordenado. Amém?